Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara e nesse vídeo a gente vai ver uma introdução às técnicas de demonstração matemática. Então, antes de falar em demonstração, a gente vai ver algumas definições que a gente vai precisar. Então, primeira coisa, o que é uma proposição? Uma proposição é simplesmente uma afirmação que ela pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e não pode ser nenhum dos dois, ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. Por exemplo, 33 é um número ímpar. Essa aqui é uma proposição verdadeira. 2 mais 3 igual a 6, um exemplo de uma proposição falsa. Tá? Notação que a gente vai usar para denotar proposições, a gente vai usar letras minúsculas. Tá? Muitas vezes eu vou usar P e Q, mas eu posso usar qualquer letra minúscula para denotar uma proposição. Uma sentença aberta é uma afirmação, parecido com uma proposição, uma afirmação, só que agora ela contém uma ou mais variáveis e essa sentença aberta vai ser verdadeira ou falsa dependendo do valor atribuído a cada variável. Tá? Então, por exemplo, aqui, x maior que 4. Isso aqui pode ser verdadeiro, dependendo do x que eu escolher, e pode ser falso, dependendo do x que eu escolher. Se x for 5, essa sentença aberta é verdadeira. Se o x for 3, é falso. A figura T é um triângulo. Também, dependendo de qual for a figura T, isso aqui vai ser verdadeiro ou falso. E a notação que a gente vai usar é a mesma notação das proposições, só que deixando claro que está dependendo de alguma variável, que a variável x, variável t, aqui variáveis x e y, quando tiver mais de uma, pode ter 3, mais variáveis, enfim, notação dessa forma aqui. E uma proposição quantificada vai ser uma sentença aberta que está associada a um determinado conjunto de valores de um conjunto universo. Então, por exemplo, aqui, para todo x pertencente aos naturais, x maior que menos 5. Tá? Isso aqui é uma proposição quantificada. O x ele vai assumir os valores dos números naturais. E essa aqui também é uma proposição quantificada verdadeira. Eu também posso ter casos em que elas são falsas. Para nenhum x pertencente aos reais, x igual a raiz de menos 3. Também é verdadeiro. Tá? E que quantificadores que a gente vai usar? A gente vai usar esses quantificadores aqui. Esse símbolo aqui desse A virado é o para todo. Esse E, ao contrário, é existe, ou existe ao menos um, porque pode existir, quando eu usar esse símbolo, pode existir mais de um, mas existe pelo menos um. Esse outro símbolo do E ao contrário com o ponto de exclamação quer dizer que existe um único, tá? E esse E ao contrário cortado quer dizer que não existe. Esses são os 4 quantificadores que a gente vai usar. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre implicações. A gente vai dizer que uma proposição P implica uma proposição Q, se quando a gente supõe que P é verdadeira, então a gente consegue concluir que Q também é verdadeira. Tá? E da mesma forma a gente tem para sentenças abertas. A gente supõe que P de x é verdadeira para um determinado x, então para esse mesmo x a gente consegue concluir que Q de x é verdadeiro. Então, exemplos. Se T é um triângulo, então T é uma figura plana. Tá? No caso aqui, quem seria o P? O P seria T é triângulo. Essa é a afirmação inicial. E a afirmação que eu concluo é T é uma figura plana. Essa seria a afirmação Q. Se x é um número natural, então x é menor que 7. Tá? Essa aqui é falsa. Tá? A primeira era uma implicação verdadeira. Se eu suponho que T é triângulo, então a gente consegue mostrar que T é plano. Mas aqui não. Eu supor que x é natural, não necessariamente eu consigo mostrar que ele é menor que 7. Às vezes vai valer, às vezes não, dependendo do x, mas não é qualquer natural que isso vai valer. Se n é um número inteiro divisível por 10, então n é par. Aqui também é verdadeiro. Tá? E a gente vai usar essa notação aqui, essa flechinha aqui quer dizer P implica Q. Tá? Muitas vezes a gente vai falar P implica Q, mas a gente também pode dizer que Q segue ou é consequência de P, P é condição suficiente para Q, Q é condição necessária para P, e se vale P, então vale Q. Tudo isso aqui quer dizer exatamente a mesma coisa, quer dizer essa implicação aqui, P implica Q. Tá? E uma coisa muito importante é que quando eu quero mostrar uma implicação, que eu quero mostrar que P implica Q, eu vou supor que P vale. Eu não preciso provar que P vale. Por exemplo, aqui eu quero mostrar que T é triângulo, então T é uma figura plana, eu não preciso mostrar que T é triângulo. Eu suponho que T é um triângulo, e aí supondo isso, eu consigo mostrar que eu tenho uma figura plana. Bom, então agora a gente vai considerar uma implicação P implica Q. O que seria a recíproca dessa implicação? A recíproca é Q implica P.
Tá? A gente chama, às vezes, informalmente, uma implicação de ida e a recíproca de volta, tá? Porque seria inverter a flecha aqui no sentido contrário. Quando a gente tem uma implicação e a sua recíproca, a gente não tem ligação entre os valores lógicos, ou seja, as duas podem ser verdadeiras, as duas podem ser falsas, e também eu posso ter uma verdadeira e uma falsa, tá? Qualquer uma, essa pode ser verdadeira, essa falsa, e o contrário também, essa verdadeira, essa falsa, tá? Ter uma implicação não quer dizer que eu tenha recíproca, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Agora, quando eu tenho uma implicação e a recíproca, quando valem as duas coisas, a gente consegue provar as duas coisas, a gente vai dizer que as afirmações P e Q são equivalentes, e usar essa notação aqui com flecha para os dois lados, tá? E isso a gente também vai falar às vezes, além de dizer que são equivalentes, a gente também vai falar que P vale C e somente C, Q vale, ou que P é condição necessária e suficiente para Q. Tá? Além disso, o que é a negação de uma proposição? A negação de uma proposição é considerar que essa proposição é falsa. Tá? E nós vamos denotar isso por essa notação aqui, tiozinho com P, ou esse outro símbolo com P. As duas notações servem. Eu normalmente vou usar a primeira. Tá? E agora, o que é a contrapositiva de uma implicação P implica Q? Tá? Se a gente tem uma implicação P implica Q, a gente vai dizer que a contrapositiva é essa implicação aqui, que não Q implica não P, ou seja, Q ser falso implica que P é falso. Isso é a contrapositiva. E a gente consegue mostrar que essas duas implicações aqui são equivalentes, ou seja, se eu tenho essa, eu também tenho a contrapositiva, e reciprocamente, se eu tenho a contrapositiva, eu também tenho essa. A gente consegue mostrar que dá no mesmo uma ou a outra, e isso vai ser um exercício. Então agora a gente vai entrar na parte que a gente está interessado, que é começar como a gente faz realmente as demonstrações. Se eu tenho uma implicação, como é que eu posso fazer para provar? A gente tem principalmente três formas de provar uma implicação, que é a prova direta, que é a mais tradicional, e a prova por absurdo e a prova contrapositiva. Então vamos começar pela prova direta. Tá? Então a gente quer provar que P implica Q. Como que a gente faz isso? A gente vai supor que P é verdadeiro, não sei se P é verdadeiro ou não, mas eu suponho que ela é, e através de deduções lógicas eu vou concluir que Q também tem que ser verdadeiro. Então, por exemplo, se n é um número inteiro ímpar, então n ao quadrado também é um inteiro ímpar. Quem seria o meu P aqui? Na verdade, P de x, né? P de n. A minha sentença aberta. P de n é a afirmação que n é um inteiro ímpar. E a minha sentença Q de n é que n ao quadrado é um inteiro ímpar. E o que a gente quer provar é que P de n implica Q de n. P de n vai ser verdadeiro ou falso dependendo do n que eu estou considerando. Mas, supondo que P de n seja verdadeiro, vamos provar usando prova direta que o Q de n tem que ser verdadeiro. Então, suponho n ímpar. Isso implica que n é da forma 2k mais 1, onde k é um inteiro qualquer. Os números pares são da forma 2k e os números ímpares são da forma 2k mais 1. Isso implica que n ao quadrado vai ser 2k mais 1 ao quadrado. Eu não sei quem é o k é um inteiro. E aí, se eu desenvolver isso aqui vai ser 4k ao quadrado mais 4k mais 1. E eu posso escrever como 2 vezes 2k ao quadrado mais 2k mais 1. E eu posso escrever isso como 2l mais 1. Esse aqui seria o L. E se o k é um número inteiro, o L, que é igual a isso aqui, também pertence aos inteiros. Ou seja, eu consegui escrever n ao quadrado da forma 2l mais 1 com L inteiro e, portanto, n ao quadrado é ímpar. Então, a gente supõe que n é ímpar e consegue, usando deduções lógicas, que n ao quadrado é ímpar. Isso seria uma prova direta. Bom, então agora, o que seria a prova contrapositiva de P implica Q?
A contrapositiva significa, ao invés de eu provar essa implicação aqui, eu vou provar a implicação que não Q implica não P, que a gente viu que é equivalente. Então, por exemplo, n ímpar implica n ao quadrado ímpar, que foi o que a gente provou antes. Quem que seria a contrapositiva dessa implicação aqui? Negar n ao quadrado ímpar significaria dizer que n ao quadrado não é ímpar. Tá? Só que n ao quadrado não ser ímpar é o mesmo que dizer que n ao quadrado é par, porque um número inteiro ou ele é par ou ele é ímpar. Eu não tenho uma possibilidade de um número não ser nem par nem ímpar. Então, a negação disso aqui seria n ao quadrado é par. E a negação de n ser ímpar significa n é par. Ou seja, essa aqui era a minha implicação original, e a minha contrapositiva seria n ao quadrado par implica n par. Se eu quisesse provar essa implicação de outra maneira, usando a contrapositiva, eu provaria aqui dessa forma aqui de baixo, tá? Só que nesse caso vai ser um pouco mais difícil. É possível também, mas vai ser um pouco mais difícil. A implicação que a gente provou diretamente era um pouco mais fácil. Mas esse exemplo aqui de baixo já não, ele vai ficar mais fácil usando a contrapositiva. Então, primeiro vamos pensar, quem é a contrapositiva de n ao quadrado ímpar implica n ímpar? Quem seria a negação de n é ímpar? A negação de n ímpar é a mesma coisa que dizer n par. E a negação de n ao quadrado ímpar é a mesma coisa que dizer n ao quadrado é par. Então, para provar isso aqui, eu vou provar, na verdade, n par implica n ao quadrado par, que vai ser mais fácil, e eu vou ter a implicação que eu quero. Eu vou ter as duas, né, que são equivalentes. Então, suponho n par, que é a mesma coisa que n é da forma 2k, onde k é um número inteiro. Então, n ao quadrado vai ser 2k ao quadrado, que desenvolvendo vai dar 4k ao quadrado, que eu posso escrever como 2 vezes 2k ao quadrado, que eu também posso escrever como 2 vezes L, onde 2k ao quadrado vai ser um número inteiro, né? K é inteiro, então se eu elevar ele ao quadrado continua inteiro, multiplico por 2 continua inteiro, ou seja, eu tenho que n ao quadrado é da forma 2L, onde L é inteiro, que é a mesma coisa que dizer que n ao quadrado é par. Então, eu provei a contrapositiva e, com isso, eu tenho que n ao quadrado ímpar implica n ímpar. Bom, além disso, a gente pode provar uma implicação por absurdo. Como é que a gente faz? A gente supõe que P é verdadeiro e que Q é falso, ou seja, que não Q é verdadeiro, simultaneamente, e a gente vai chegar em alguma conclusão falsa, tá? A prova por absurdo, a gente pode usar ela também para provar proposições. Então, por exemplo, vamos usar a prova por absurdo para mostrar que raiz de 2 é irracional. Como que a gente faz isso? A gente supõe que raiz de 2 é da forma A sobre B, onde A e B são inteiros, e eu vou supor também que o MDC de AB é igual a 1, ou seja, essa fração está da forma mais simplificada possível. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu tenho que 2 é igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é igual a 2b ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer que A ao quadrado é par. Se A ao quadrado é par, a gente viu antes que isso implica que A é par. E, portanto, A é da forma 2k, onde k é um número inteiro. E a gente pode escrever A ao quadrado como 4k ao quadrado. E aí, substituindo nessa minha igualdade aqui, a gente tem que A ao quadrado é igual a 4k ao quadrado, mas a gente sabia também que A ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. Aí a gente pode simplificar. Isso implica que b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, ou seja, b ao quadrado é par.
E se b ao quadrado é par, a gente tem que b é par. O que é um absurdo. Por quê? Porque a gente está supondo que o MDC de A e B é igual a 1. Então, a gente está provando essa afirmação aqui de que raiz de 2 é irracional por absurdo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho de demonstração de proposições quantificadas. Então, por exemplo, essa aqui, que envolve o quantificador existe. Eu quero mostrar que existe um x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado igual a 3. Quando eu quero mostrar alguma coisa envolvendo existe, em geral, basta a gente exibir um exemplo. Então, a gente pode simplesmente exibir um exemplo. Não é a única maneira de provar que existe, mas é a mais simples. Então, aqui, por exemplo, eu pego x igual a menos 3. Não é único, né? Porque o 3 e o menos 3 vão satisfazer, mas eu quero mostrar que existe pelo menos um. Menos 3 é um inteiro. E menos 3 ao quadrado é igual a 9. Provei que existe. Depois, eu quero mostrar que existe um único y racional, tal que x ao quadrado é igual a y, onde x é um número racional. Quando eu quero mostrar que existe um único, normalmente o que a gente faz é primeiro provar que existe, e depois eu provo que é único. Então, no caso aqui, se eu tenho x, um número racional, então x ao quadrado também pertence aos racionais. Portanto, existe. O quadrado de x é um racional que vai ser igual a y. Então, logo, tomo x ao quadrado. Existe um que é igual. Agora, digamos que exista um outro número que é igual. Então, se z é igual a x ao quadrado também, então o z vai ser obrigatoriamente igual a y, porque z é x ao quadrado, mas y também é x ao quadrado, então z é igual a y e, portanto, é único. Então, primeiro mostrei que existe e depois eu mostrei que é único. Agora eu quero mostrar que não existe x racional, tal que x ao quadrado é igual a 2. Quando eu quero mostrar que não existe, a gente usa muitas vezes a prova por absurdo. Nesse caso aqui, mostrar que não existe racional tal que x ao quadrado é igual a 2 é a mesma coisa que mostrar que raiz de 2 é irracional, que foi o que a gente fez antes. E aqui o número 4, eu quero mostrar que para todo x nesse conjunto, a gente tem que x vezes x mais 1 é par. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um conjunto finito. Eu posso, como ele é um conjunto só com 3 elementos, simplesmente testar as possibilidades. Então, se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, eu tenho que x vezes x mais 1 vai ser 1 vezes 2, que é 2, é par. Se o x for igual a 2, eu tenho 2 vezes 3, que é 6, é par. E se o x for igual a 3, eu tenho 3 vezes 4, que é 12, também é par. Então, nesse caso aqui, eu tinha um conjunto finito. E aí eu fiz simplesmente uma verificação. Tá? Mas eu dei esse exemplo aqui de propósito, tá? Porque se o conjunto for infinito, a gente não pode usar a verificação. Mesmo que eu prove para muitos casos, eu quero. Isso aqui é uma coisa que vale para todos os inteiros, tá? Então, na verdade, x vezes x mais 1 é par.
para qualquer x inteiro. Só que eu não posso testar todos os inteiros. Mas mesmo que eu prove 500 exemplos e todos deem pares, eu não consigo concluir que vale para qualquer inteiro. Eu tenho que fazer um argumento que valha para todos os casos, tá? Então isso aqui vai ficar como exercício. E quando eu quero provar que uma propriedade vale para todos os naturais, e aí a gente consegue estender também para todos os inteiros, depois trocando o sinal, a gente vai ver uma técnica muito útil que se chama prova por indução. Mas isso vai ficar para um vídeo separado. E por enquanto, quando a gente quer provar que uma propriedade vale para qualquer elemento de um conjunto, a gente vai ter que usar artifícios daí usando a prova direta, tá? A gente ainda não tem indução. Mas vai ser muito útil sempre que eu estou tratando de naturais, a prova por indução vai ser muito interessante. E é isso então. Essas foram algumas técnicas de demonstração, tá? Uma introdução à demonstração, e ao longo desse curso a gente vai ver mais exemplos e isso vai ficar mais claro com o tempo, né? Mas o nosso objetivo aqui vai ser tentar demonstrar as coisas, as afirmações mais simples da forma mais rigorosa possível.